Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Vamos então iniciar mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa doutrina abençoada que nos trouxe a explicação profunda da verdade, das verdades que Jesus trouxe para nós. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido Jesus, como é bom, amado Pai, podermos ter um norte seguro, uma metodologia e esse conhecimento abençoado para refletirmos sobre nós mesmos. Sabemos da importância do autoconhecimento e das bênçãos que essa jornada traz para cada um de nós. Dia a dia que possamos estar mais fortalecidos para darmos prosseguimento a essa viagem interior, buscando compreender em profundidade a essência dos nossos pensamentos, sentimentos e todas as motivações que me levam a agir da forma que eu me comporto no dia a dia. Nos permita estabelecer essa conexão profunda com a nossa essência, de forma que possamos renovar ideias, renovar pensamentos, renovar sentimentos e consigamos promover a nossa iluminação. Já é hora, Mestre Jesus, de pararmos de desperdiçar tempo, perdidos nas ilusões do mundo, buscando as escolas do menor esforço. Já é a hora de abraçarmos o convite de Jesus para nossa transformação no amor, sublimando todos os nossos sentimentos, buscando vivenciar em todas as nossas atitudes a caridade. Sê conosco, Mestre querido Jesus, para que mais uma vez, nesse período de tantos desafios da transição, não percamos o nosso norte e consigamos, sim, abraçar o caminho da paz e da vida eterna. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos ainda no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, o argueiro e a trave no olho. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5. E na sequência nós temos o comentário no item 10. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. É uma passagem bastante significativa e um convite muito reflexivo de Jesus. Porque normalmente a gente vê o contrário, nós achamos que a trave, quase um pedaço de madeira, está no olho do nosso irmão e nós temos apenas um graveto, um cisco. E Jesus nos coloca o contrário. Na verdade, o que nós enxergamos no outro irmão é um pequeno cisco, é um graveto. E a trave está no nosso. Vamos refletir sobre essa questão, vamos fazer uma viagem pelas nossas encarnações para que essa compreensão se torne mais aprofundada, mais firme,
de forma que consigamos reunir as forças necessárias para conquistar um caminho novo, nesse autoconhecimento e nessa transformação de nós mesmos. Nós cometemos muitos equívocos ao longo das nossas encarnações. E nessa também. Em vários pontos da verdade, nós estávamos e ainda em alguns estamos dormindo. É um estado de desconexão com a consciência divina, uma espécie de torpor. Nós somos envolvidos por esse elixir do materialismo, do mundo das ilusões e nos perdemos. Mas é chegado sempre um tempo na nossa existência, especialmente na pátria espiritual, entre uma existência e outra, que de repente nós acordamos. Há essa tomada de consciência, um ponto de inflexão. Eu descubro que determinada conduta, determinado pensamento, determinado sentimento, eles são totalmente contrários e eu me converto. E comumente eu digo, nunca mais eu faço isso. É aquele ponto definido de decisão do espírito, onde ele entende que aquela forma de agir, de pensar e de sentir, só está lhe trazendo danos e é totalmente contrária à lei de amor. A partir daí, é comum o espírito, nas suas próximas existências, ter uma atitude muito correta em relação àquele ponto. Só que, de igual maneira, nós passamos a esconder as cargas emocionais do que nos levava a agir daquela maneira. Como assim? Não importa somente essa atitude correta. É necessário que eu avalie em profundidade quais sentimentos e pensamentos que me levavam a agir da maneira que eu agia. O simples transformar de atitude não vai diluir todas as cargas emocionais que eu elaborei ao longo desses séculos enquanto eu estava no erro. Então, nós seguimos o caminho, transformando atitudes, mas ainda com essas cargas emocionais muito bem definidas dentro de nós. Até o momento que nós somos sequestrados por elas. É similar a alguém que tem um braço machucado e ela machucou o braço de tanto bater num determinado ponto da casa, na quina de um móvel. Até que um dia ela descobriu que bater o braço na quina daquele móvel trazia todo esse sofrimento, todas essas dores. Ela decidiu não mais fazer isso. Mas o fato de não mais bater o braço não vai reparar o machucado que ali está. Ela precisa fazer algo a mais. É esse o ponto que a gente precisa conversar um pouco. Porque todas as nossas atitudes são sustentadas por alguns sentimentos. E eu preciso renovar esses sentimentos. Eu preciso transformar aquilo que penso e aquilo que sinto. Mas a gente segue, não bate mais o braço e a ferida está ali. E eu tomo um cuidado enorme com o meu braço, de maneira que esse braço não encoste em lugar nenhum. Como esse braço não está encostando em lugar nenhum, eu me sinto bem. Parece que eu conquistei a paz. Até que, de repente, eu me encontro com alguém e esse alguém encosta exatamente onde meu braço está machucado. E é uma dor enorme, uma dor muito grande. E a minha primeira reação, logicamente, é: olha o que você fez. Olha o sofrimento que você está me fazendo passar. A minha reação vai ser uma reação de raiva, de irritação, como se o problema fosse do outro. E eu vou começar a apontar: olha a forma que você pega nas pessoas, olha como você é destrambelhado.
e nós vamos descarregar uma série de impropérios. Quando não falamos, pensamos. Quando não pensamos, sentimos. Mas o fato é que a irritação vem. E é quando eu emito aquelas célebres frases do tipo: meu santo não bateu com de fulano, não suporto ciclano. E a gente começa a transferir todo o problema para o outro. Mas a pergunta fundamental no meio disso tudo é: por que que me incomoda? Por que que a atitude do outro me incomoda? Por que que o jeito de agir do outro me incomoda? A verdade é que o jeito de agir, pensar e sentir do outro ativa em mim, reverbera em mim os núcleos de dor, os sentimentos doentes que eu ainda tenho, que nem mesmo eu estou consciente deles nesse momento. Eu fiquei tão acostumado ao simples não fazer mais aquilo, ao invés de refletir para transformar o que me levava a fazer aquilo, que no momento que essa atitude do outro me gera esse incômodo tão grande, eu acho que o problema é dele. Mas eu preciso fazer a seguinte pergunta: por que é que a atitude do outro me incomoda? Qual ferida vai dentro de mim? Qual núcleo de dor vai dentro de mim? E todas as feridas do espírito, elas são autoprovocadas. Ninguém consegue ferir a nossa malha perispirítica, vamos colocar dessa maneira, sem a nossa permissão, sem que a gente queira. Porque não importa o que os outros fazem com a gente, importa aquilo que nós fazemos com que os outros nos fazem. Toda ferida, todo núcleo de dor é autoprovocado, é autoconstruído, é uma escolha nossa, sustentada pelo nosso orgulho, vaidade e egoísmo, que nos leva a estabelecer mágoas e melindres. E aí nós nos sentimos machucados. Então, todos esses machucados são autoprovocados. Mas quando eu sigo por esse outro caminho, porque me incomoda, muda tudo. Muda bastante. E aí nos abre para um ponto central dessa nossa conversa de hoje. Todas as vezes que eu sinto irritação, raiva no relacionamento com o outro, significa que tem um interesse próprio meu envolvido. Todas as vezes que a atitude do outro me incomoda, incomodar no sentido de me trazer emoções e desconfortos, de eu ficar me sentindo mal, significa que o meu egoísmo está em jogo. Porque eu só estou preocupado com o meu umbigo. De que maneira? Vamos supor que determinado indivíduo do nosso relacionamento do dia a dia, ele adote uma postura sem nos consultar, vamos supor que seja minha esposa, e ela faça algo sem uma conversa prévia. Quando eu chego em casa, está aquela decisão tomada. E na hora me dá aquela dor. Poxa, mas por que que não falou comigo? Qual o objetivo de eu dizer isso? No fundo, é como se eu dissesse o seguinte: por que que você não me consultou? Eu sou tão importante. É como se a gente sujeitasse todo mundo às nossas vontades. Tudo tem que ser da nossa forma. A gente precisa ter a coragem de perceber essas nuances doentes de sentimento que ainda habitam em nosso coração. Então é sempre o nosso interesse próprio, é sempre a nossa vontade, porque todos nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. O outro não fez o que eu queria,
O outro não é como eu quero. O outro pensa diferente e isso me deixa desconfortável. Esse é o ponto. Todas as vezes que tem raiva, cólera, irritação, o que nós estamos querendo dizer é que há uma desconexão com o amor. Porque se eu estivesse na frequência do amor, ao me deparar com as atitudes equivocadas do outro, eu sentiria compaixão, porque eu o enxergaria como espírito. Ia ver, ia perceber um espírito adotando uma postura egoísta, arbitrária, e ao perceber isso, eu não ia levar para o lado pessoal, para que fosse atendida às minhas demandas, não foi como eu quis. Eu ia transcender tudo isso e iria enxergar aquele irmão que está agindo de maneira desconexa com a lei divina, ia sentir compaixão, porque todo aquele que contraria as leis está se automutilando espiritualmente, está causando danos para si mesmo. Então viria aquele sentimento profundo de compaixão, conseguiríamos até naquele momento fazer uma oração pedindo ajuda a Jesus. Olha o que está acontecendo com esse espírito, ele está se destruindo. Auxilia ele, por favor. Seria isso que reverberaria de nós. Se nós estamos sentindo raiva, significa que ainda temos núcleos de dor, significa que temos traves nos nossos olhos. Significa que nós ainda estamos machucados. Então o outro encosta em nós e encosta na nossa ferida. Por isso que quando a gente vê o mal no outro e se irrita com ele, a gente pode seguramente seguir esse princípio. Bateu, doeu, pega que é seu. Se o jeito de agir, pensar e sentir do outro está nos tirando o sono, significa que há feridas na mesma frequência dentro de mim. E eu só vou conseguir ajudar o outro quando eu curar a minha própria ferida. Daí que Jesus nos coloca: tira primeiro a trave do teu olho para depois auxiliar o irmão a tirar o cisco do olho dele. Porque nós só vamos conseguir auxiliar alguém quando nós vibrarmos amor. Jesus já nos colocou: somente o amor cobre a multidão dos pecados. Não é o que eu vou falar, não é o que eu vou fazer, mas é o que eu vou sentir quando eu fizer e falar. Só se é possível educar alguém e auxiliar alguém que está ao nosso redor quando eu conseguir vibrar esse amor, enxergá-lo como espírito e não tiver mais esses núcleos de dor dentro de mim. Porque aí nesse contato com o outro, eu não vou mais agir de maneiras coléricas, irritadiças, porque alguém está tocando numa parte machucada minha. Eu vou conseguir agir com amor, eu vou deixar de ser reativo e assumirei a autonomia do amor. Eu vou decidir o que fazer e vou conseguir vibrar por ele essa compaixão profunda. Se eu sinto amor, se eu tenho esse sentimento sublimado, significa que eu já diluí todas as traves que me cegam. Então, encerrando essa nossa conversa, essa primeira parte aqui inicial, não é mais momento de nós perdermos tempo em ficarmos avaliando o outro. Veja só, nós não estamos dizendo que a gente não tenha que desabafar, trocar uma ideia, porque sim, os outros erram e nos machucam. Nós não estamos colocando aqui que a partir de agora eu não posso nem mais me aproximar de alguém para poder desabafar e buscar forças para superar aquela situação. Não é isso. Mas o que nós estamos buscando colocar é que nós estamos num momento de ganhar tempo.
Nós estamos no momento de buscar enxergar qual a ferida que vai em mim. Por que me incomoda quando incomoda? Ao se deparar com essas ações desajustadas do outro e ficar rodando perdido, analisando toda a vida daquele outro espírito que está ao meu lado, principalmente agora nesse momento de pandemia que estamos mais próximos dentro da nossa casa, ao invés da gente ficar em círculos, que a gente passe a ganhar tempo e aproveitar a encarnação para curarmos as nossas próprias feridas. Então, a proposta do Evangelho de Jesus é para a gente se cuidar. E a presença do outro na minha vida mostra exatamente onde é que eu preciso de cuidado, para que eu realmente encontre essa paz e essa tranquilidade. É tempo de esperança, é tempo de caminharmos e aproveitarmos a oportunidade da jornada que Jesus nos deu nesse momento de transição para que a gente refaça os caminhos. Aproveitemos essa convivência e ao nos deparar com o argueiro que vai na trave do nosso irmão, que isso seja para nós uma oportunidade abençoada de tirarmos a trave que há em nós. Esse é o caminho. Vamos ganhar tempo para que a gente seja feliz. Costumamos olhar à nossa volta, nos nossos relacionamentos, e enxergarmos as dificuldades que o outro irmão possui. Conseguimos, inclusive, enumerá-las com muita certeza de estarmos enxergando. Mas sempre foi assim na história da humanidade. E Jesus sempre buscou, através do Evangelho, dar-nos o norte das nossas atitudes, para que buscássemos dentro de nós mesmos como parar de enxergar no próximo aquilo que temos dentro de nós. Voltemos à Palestina. Naquela tarde ensolarada, em que Jesus compreendeu, desculpou a mulher adúltera, a maledicência, a malícia, a acusação em toda a cidade contra aquela mulher foi muito grande. Mas ninguém perguntou se também não tinha aquele tipo de comportamento. Tanto é assim que não conseguiram jogar pedra na mulher, porque todos possuíam dentro de si as dificuldades enumeradas por Jesus. Agora busquemos o caminho para nós mesmos, para, de repente, clarear as nossas atitudes com as falas que Jesus colocou para a mulher que havia errado. Porque muitas vezes é impossível não enxergarmos também os erros do nosso irmão. É aquele homem de grande projeção na sociedade e que de repente se mostra como um ladrão. Não tem como nós não enxergarmos. Mas aí Jesus começa a apontar para nós outros o como deveríamos caminhar. Sendo assim, Amélia Rodrigues nos lembra da visita que a mulher havia feito a ele na casa onde ele se hospedava. Mas se vocês imaginarem, a cidade já havia se aquietado nos comentários e os próprios discípulos até já tinham também esquecido
o ocorrido. Mas ela procurou Jesus, porque, obviamente, aquele que comete um erro passível de ser visto por tantos ou por um, precisa, obviamente, de uma correção. E aí diz ela a Jesus: rogo-lhe perdão por vir perturbar-vos a paz. Jesus responde: a verdadeira paz é o que flui do coração aclimatado ao culto do dever, que nada perturba. Será que temos essa paz? Será que buscamos viver dessa forma? Diz ainda a mulher: peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança, a fim de prosseguir. E aí Jesus coloca: arma-te de humildade, confia numa manhã. A paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. O exemplo decorrente do arrependimento se transforma na defesa do equivocado, que assim repara perante o Pai, ante si mesmo e a sociedade, o engano perpetrado. Para onde irei agora, Senhor? As aves dos céus têm ninho, as serpentes e feras os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde se agasalhar, vivendo sob a abóbada estrelada e avançando na direção do infinito. Assim busca a oportunidade de reparação e adapta-te à situação atual, aguardando o amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado ao arrojar fora o hoje. A vida é feita de permutas que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso faça mais difícil. Segue, porém, renovada pela certeza do triunfo, porquanto todo aquele que se levanta da queda encontra apoio na fé e na luta para afirmar-se. Vai, filha, não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam ensejo de redenção, encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, eu estarei contigo. Meus caros amigos, costumamos jogar pedra, costumamos criticar, costumamos ver as dificuldades do outro como já no início o havia colocado. No entanto, Jesus julgou, Jesus criticou, ou Jesus deu a esta mulher equivocada uma nova esperança, uma nova luz, um novo caminho. O mundo de hoje é tal qual o mundo de ontem. Se nós olharmos as pessoas, os homens, as mulheres do passado, encontram-se reencarnados hoje. Somos nós mesmos. Jesus disse que estaria conosco até o findar dos tempos, porque somos nós mesmos, através das reencarnações, que a gente vai se transformando em termos do corpo material, mas o espírito é o mesmo. E aí, agora é o momento de aproveitarmos para reencontrar, para retornar para o verdadeiro caminho que tantas vezes nós postergamos. Nos perdemos na ciência, nos perdemos na tecnologia, nos perdemos nas filosofias, nas belezas. E, no entanto, como está a Terra hoje? O que nós vemos são milhões de pessoas completamente cegas, como foram os cegos que Jesus curou e que, no entanto, não deram continuidade à própria obra do Senhor, porque ainda não haviam compreendido que a obra de Jesus é justamente esse amor que precisamos buscar dentro de nós mesmos,
sem atacar, sem criticar, sem emitir vibrações tão pesadas de desamor, de desentendimento, de críticas, e ainda que pior, que usamos do nosso verbo para espalharmos as críticas que formulamos dentro de nós mesmos, esquecidos de olhar para o espelho e perceber que tudo aquilo que falamos, que criticamos, deveríamos pensar um pouco se não possuímos dentro de nós mesmos. Porque sabe aquele homem que conseguiu amealhar uma fortuna e cometeu erros? Será que ao longo das inúmeras encarnações nós não fizemos a mesma coisa? Aquela mulher que se perdeu pelos caminhos da ilusão, será que não fizemos a mesma coisa? Então, como vamos criticar? Porque o espírito é o espírito. As vestes podem ser muitas, mas trazemos em nós, construídos ao longo dos milênios, os sucessos e os fracassos. Então, não cabe em momento algum julgarmos o nosso irmão. Doce meigo Jesus, agradecemos pela oportunidade de reunidos estarmos em Teu nome. Agradecemos mais uma vez, Senhor, pela presença do plano espiritual superior que nos envolve a todos, buscando mostrar nas entrelinhas do Teu Evangelho de luz os caminhos que devemos seguir. Agradecemos, doce meigo Jesus, pelas benesses que colocas em nossas vidas, pelos frutos de amor que nos dás a viver, na convivência dos seres amados, que colocastes como nossos familiares. Sejam eles os familiares consanguíneos, sejam eles os familiares que construímos pelo amor maior. Doce meigo Jesus, rogamos nesse instante que as nossas vibrações possam se transformar em um buquê de luzes e de amor, que enviamos ao amigo Divaldo, suplicando-te, Jesus, para que o auxilie na sua recuperação. Agradecemos por mais este dia e permita, Senhor, que te roguemos para que estejas conosco, auxiliando-nos a caminhar. Que assim seja. Que assim seja.